Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um Sara Play na quarentena. Essa é a Isadora, lá do Parque Poti, nossa auxiliar hoje. Eu sou a tia Lucineide, também do Parque Poti. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que, Isadora? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então nós vamos aprender hoje como nós devemos confiar em Deus, como nós devemos entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos nas mãos de Deus. Amém, crianças? Então hoje nós vamos começar com o nosso versículo bíblico. Vamos lá, Isadora? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Agora a tia vai ler devagar para vocês acompanharem o tio. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Muito bem, crianças. Todo mundo aprendeu o versículo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Então você guarda esse versículo aí no seu coração. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Ele que me dá forças para continuar, para enfrentar os desafios, as dificuldades, os probleminhas. A tia sabe que criança também tem problema, criança também tem dificuldades. Então, quando vier a dificuldade, nós devemos confiar em nosso Deus, nós devemos orar e apresentar nossas petições, nossos pedidos, nossas orações diante de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E hoje nós vamos conhecer uma personagem que confiou em Deus, que entregou a sua vida para Deus, os seus caminhos, e Deus a abençoou tremendamente. Nossa historinha hoje está na Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre uma mulher que confiou em Deus. A história dela está lá no livro de Esther. Sabe quem que nós vamos falar, Isadora? Já dei a pista. Se está no livro de Esther, muito bem. Nós vamos falar sobre a rainha Esther, a historinha de Esther. Então, nós vamos hoje aprender um pouco com essa mulher corajosa da Bíblia. Amém? E para isso, nossa Isadora, vai usar aí a coroa representando a rainha Esther. Vamos tirar nosso versículo. Então, Esther era uma menina órfã, que foi levada para um reino distante, uma terra longe. Ela não conhecia, os costumes eram tudo diferente, mas ela foi morar lá com o seu primo Mardoqueu, que a adotou como filha. Ele cuidava de Esther, ensinava Esther, a palavra de Deus, ele ensinava os princípios da palavra de Deus, para você ver a importância da gente aprender os princípios da palavra de Deus com as pessoas mais velhas da nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, criança, quando o papai e a mamãe sentar para ler a Bíblia com você aproveite ao máximo, porque ele está lhe ensinando os princípios da palavra de Deus. Amém? Eu sei que aqui só tem criança obediente, criança que escuta a mamãe e o papai e que gosta de ler a Bíblia, que gosta de orar junto, com a família. Então, Mardoqueu era assim, ele ensinava Esther a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Certo dia, nesse reino de Hadassa, onde a Esther morava, o rei estava à procura de uma rainha. Ele ia escolher uma moça ele escolheu as moças do reino, as mais bonitas, para levar para o seu castelo. Essas moças iam ser cuidadas durante um ano. Depois de um ano de cuidados de beleza, elas iam se apresentar ao rei. Então, Esther foi uma das escolhidas. Então, ela foi levada para o castelo lá do rei. Tá certo? No dia que o rei decidiu, foi o dia da apresentação das moças ao rei. E eram várias moças à presença do rei. Aí chegou a vez da Esther. A Esther, era uma moça muito bem educada. Mardoqueu educou ela muito bem e muito bonito. Quando o rei viu Esther, ele logo se apaixonou e a tornou sua rainha.
Então, Esther, de escrava naquele reino, levada cativa, escrava para aquele reino, né? Escrava é uma pessoa que tem dono, né? Que é uma pessoa, né? Crianças, que ele não tem a vontade própria, ele faz o que o seu dono manda. Então, ela era uma escrava. De escrava, ela se torna uma rainha daquele reino. Mesmo sendo rainha, Mardoqueu, né? Que ficava às portas do palácio, sempre dava um jeito de ver Esther, de aconselhar Esther. Continuava aconselhando. Mas a rainha teve que enfrentar também seus desafios, mesmo sendo rainha. E aconteceu que tinha um homem nesse reino que era um príncipe do reino. Era um príncipe que ajudava o rei. Ele comandava o reino, ele ajudava o rei, ele influenciava o rei. Esse homem via sempre Mardoqueu à porta do palácio. Mardoqueu não se curvava diante dele, porque os judeus, os cristãos, ou os servos de Deus, eles só se curvam diante do seu Deus. Então Mardoqueu, ele seguia os princípios da palavra de Deus, que dizia que os judeus só podiam se curvar diante de Deus, crianças. Nós, né, buscamos quem em primeiro lugar? A Deus. E aquele homem, esse homem aqui, Ramã, ele gostava de ser bajulado, de ser reverenciado, que as pessoas se curvassem diante dele, porque ele gostava do poder, ele gostava de ser exaltado. E nós exaltamos apenas ao nosso Deus. O Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, não é verdade? Então Mardoqueu, ele não se curvava diante desse príncipe. E o príncipe ficava furioso, ele não gostava, né, porque Mardoqueu não reverenciava ele. Então ele começou a arquitetar o plano e foi falar com o rei. Esther não sabia do plano, nem Mardoqueu, mas este homem foi falar com o rei e disse para o rei que tinha um povo no seu reino que não seguia as leis do rei da Pérsia, que seguia suas próprias leis, e que esse povo era nocivo, não era bom, porque estavam fazendo baderna contra o rei, estavam se revoltando, se rebelando contra o rei. Então Amã fez a cabeça do rei, e o rei criou uma lei para matar os judeus, crianças. Vocês sabem o que é isso? Ele mandou, escreveu uma lei, colocou o anel do rei e foi autorizado a matar todos os judeus na forca. Que coisa triste, não é? A lei estava lá. Ramã fez questão de proclamar a lei por todo o reino. Quando Mardoqueu soube disso, Mardoqueu ficou muito triste, e o povo também. O povo começou a clamar, a chorar, a se lamentar diante de Deus. Foi uma tristeza geral. Esther escutou aqueles murmurs, né? Aquele choro, aquelas coisas diante do palácio, e ela ficou curiosa. Aí a serva veio e disse: o seu primo Mardoqueu rasgou as suas vestes, está com cinzas sobre ele e clamando e chorando. Esther, meu Deus, o que será que aconteceu com Mardoqueu? Leve roupas limpas, quem sabe assim ele não se alegra. Mas Mardoqueu rejeitou e mandou um recado para Esther. E mandou a lei escrita para Esther, que falava no extermínio, em destruir os judeus, né? Em matar todos os judeus. Então ela ficou sabendo, e ela também ficou muito triste. Mas ela disse: o que eu posso fazer? Eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada, sem ser convidada. Porque naquele tempo as pessoas só iam à presença do rei, mesmo sendo rainha, se ele chamasse. Se não chamasse, entrasse na presença dele, ele poderia mandar matar a pessoa. Então Esther estava muito estava num dilema, numa questão terrível dentro dela. E a presença do rei não ia, o que ela poderia fazer para salvar o seu povo? Então Mardoqueu mandou outro recadinho para ela. Ele sempre ensinava ela. Então ele mandou um recadinho: não penses que você, sendo rainha, você vai se livrar da morte. Mesmo na casa do rei, a lei é bem clara para matar todos os judeus. No reino, Amã e os outros conselheiros do rei não sabiam que Esther era judia. Então, sabe o que Esther fez? Ela pegou e decretou 3 dias de jejum e oração.
ela pegou e pediu para Mardoqueu chamar todos os judeus, convocar todo o povo de Deus a orar e jejuar 3 dias com ela. E ela e suas servas também jejuaram por 3 dias. Quando terminou os 3 dias de jejum e oração, que ela apresentou todas as suas petições diante de Deus, todas as suas orações, pediu a Deus livramento para ela e para o seu povo, ela se vestiu, mesmo correndo risco de morte, ela foi à presença do rei. Quando Esther entrou, todos se viraram para ela. Ela não foi chamada, ficando esperando a reação do rei. Mas o rei estendeu o seu cetro para Esther. Esther tocou na ponta do cetro do rei e se aproximou dele. Ele disse: o que queres, minha rainha? Até a metade do meu reino eu te darei. Esther se curvou diante do rei e disse: Senhor, se for do teu agrado, eu peço que o Senhor vá jantar, um jantar especial que eu vou preparar para o Senhor e para o príncipe Ramã. Então, o príncipe, e lá eu farei o meu pedido. Então o príncipe foi, disse: apressa-te, Ramã, para nós irmos ao jantar oferecido pela rainha. Então Esther fez um lindo banquete para o rei e para o príncipe Ramã. E eles comeram e se alegraram. E então o rei perguntou o que Esther queria. E ela disse: se eu te agrado, meu senhor, eu te peço que amanhã o Senhor venha de novo, eu farei um novo banquete e amanhã eu farei o meu pedido. Então, o rei alegremente, atendeu ao pedido de Esther. Ramã saiu do palácio muito feliz. Ele tinha ido a um banquete exclusivo da rainha. Ele estava se achando maioral, mas ao sair, sabe quem ele encontrou nas portas do palácio? De novo ele encontrou Mardoqueu na porta do palácio. E de novo Mardoqueu não se curvava diante dele. Então ele se enfureceu no seu coração e foi para casa. Chegado lá, ele comentou com sua esposa que queria destruir, matar Mardoqueu. Então a esposa dele, que não era nada insensata, disse que ele poderia construir uma forca para matar Mardoqueu. Olha só. Mas estava registrado nos livros do rei um livramento que Mardoqueu tinha dado ao rei através da rainha Esther. Um dia, 2 homens do seu rei, 2 príncipes, queriam matar o rei. E Mardoqueu mandou avisar a rainha, que avisou ao rei, e livrou o rei da morte. À noite, quando o rei foi dormir antes do banquete, ele pediu para ler os livros de registro. E lá estava registrado que Mardoqueu tinha livrado ele da morte. Então o rei perguntou ao seu eunuco, o seu servo, que recompensa tinham dado para Mardoqueu. Aí ele disse que nenhuma, Senhor. Ele disse: e que recompensa eu darei a uma pessoa que livrou a vida do rei da morte? Então ele chamou Ramã, o seu príncipe principal, o príncipe maior do seu reino, e perguntou para ele. E ele, achando que ele ia ser homenageado, disse: bota no teu cavalo, anda pela cidade, bota o teu manto real sobre a pessoa, achando que ele ia ser homenageado, para você ver o orgulho que tinha no coração desse homem. Deus não fica feliz, criança, com um coração orgulhoso, com um coração soberbo. Ramã era soberbo, era orgulhoso. Então Deus gosta de um coração humilde. Deus conhecia o coração de Mardoqueu, o coração da rainha Esther. Então Ramã teve que levar Mardoqueu todas as honras que o rei tinha dado pela rua, puxando o seu cavalo. Então o plano dele de destruir Mardoqueu foi por água abaixo. E ele voltou para casa muito furioso. Mas assim que ele entrou em casa, os soldados do rei já entraram atrás. Ramã, você está sendo convocado para o banquete da rainha. Então Ramã teve que ir para o palácio. Chegando lá, um novo banquete da rainha Esther, com todas as delícias do rei. Então eles comeram e beberam e se alegraram. No final, o rei percebeu que a rainha estava ainda com
tristeza no seu coração e perguntou: o que você tem, minha rainha? Qual é o seu pedido? Então ela disse: meu Senhor, se for do teu agrado, que o Senhor livre a minha vida. Então o rei ficou surpreso: mas quem quer matar a rainha? Quem é? Ela disse: Haamã, porque eu sou judia. Haamã decretou uma lei para destruir a mim e ao meu povo. Então o rei se enfureceu. Disse: como pode você querer matar minha rainha dentro da minha casa, Haamã? Então Esther revelou o plano de Haamã para matar Mardoqueu na forca. Então o rei disse: então agora você vai tomar o lugar de Mardoqueu na forca, e Mardoqueu vai ser honrado, vai tomar o seu lugar no meu reino como príncipe. Então a rainha foi livrada da morte, todo o povo judeu. O rei decretou uma nova lei que dava direito aos judeus de se defender, que dizia que eles não podiam ser mortos. Então Deus honrou a oração do seu povo, a ousadia, a coragem de Esther. Então ela foi uma rainha muito, o que, Isadora? Corajosa. Ela enfrentou a morte, porque se o rei não tivesse mostrado o cetro para ela, ela poderia ter morrido ali, mas ela enfrentou. Então nós devemos, crianças, enfrentar as dificuldades que vêm na nossa família, as sentenças ruins, as palavras ruins que vêm sobre nós temos que, como é que a gente vai reagir? A gente vai orar e apresentar diante de Deus, porque Deus é quem nos livra. Então nós não vamos reagir na nossa vontade, na nossa carne. Não, eu vou também fazer o mal, porque ele me chutou, ele me xingou, eu também vou xingar ele. Não pode, criança. Nós temos que orar a Deus e ensinar as outras pessoas a obedecerem a Deus. E como criança que teme a Deus, eu também preciso ensinar as outras crianças a temerem a Deus, a aprender, a ter atitudes de fé, a ter atitudes de amor para com o próximo. Assim como Esther foi corajosa, eu também tenho que ter coragem para orar, para dizer que eu amo Jesus, para louvar Jesus, para falar a verdade, sempre, Isadora, tem que falar a verdade. Então nós temos que confiar no nosso Deus. Amém, crianças? Então nós vamos aprender a ser corajosos, a ser ousados e a orar sempre, a apresentar nossos pedidos para Deus. Amém? E não tema aqueles que dizem: ah, mas eu odeio você, eu não gosto de você. Mas Deus me ama, Ele gosta de mim, Ele vai cuidar de mim em todas as circunstâncias. Vamos orar? Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra especial. Nos ensina a sermos corajosos como Esther e Mardoqueu, E que o Senhor nos ajude hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Parabéns para quem aprendeu as historinhas de hoje. E você pode ir lá na Bíblia, pedir para a mamãe e para o papai, ou você mesmo, ler a Bíblia na historinha de Esther e aprender um pouco mais. Então, até o próximo Sara Kids. Agora, crianças, para concluir a nossa aula, a tia vai ler um versículo aqui da Bíblia. O Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3.